Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio sensacional, direto do Nubank Park, a casa residência do Bernoulli Reload 2026. Mais de 800 gestores estão nessa plenária, aprendendo com especialistas, porque você sabe, o diferencial do Bernoulli é a escuta, e ela levou para o palco gestores educacionais para compartilhar aquilo que elas têm de mais importante, a sua prática, a sua intencionalidade. Ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, e dessa vez com o coração um pouco mais quentinho, porque da última vez ele ficou meio chateado comigo por algumas questões. Mas o Alan sempre fica chateado com você? Não, mas eu tô falando de gente importante, bicho. Não pode ficar chateado comigo. Desculpa. Mais que nada. Mas eu fico feliz de ver esse sujeito de volta à nossa mesa. Muito obrigado. Eu não posso apresentá-lo, porque antes eu tenho que falar com o meu careca favorito. Careca favorito, por favor, apresente esse convidado que faz tremer. Ele tá vendo, Ragazzi? Você faz um homem tremer. Ele falou assim: isso é frio, não, sua presença, Ragazzi. Eu achei que tava frio. Mas, gente, que prazer estar aqui nessa mesa. É sempre uma honra, né? Ragazzi, assim, eu sou fã de carteirinha e deixo isso declarado que todo evento, onde eu tô, se eu não tirar uma foto com o Ragazzi, eu não fui no evento. Porque, assim, eu sou fã declarado mesmo. É um prazer, meu amigo, tê-lo aqui conosco novamente para esse bate-papo, nesse evento incrível aqui que vocês organizaram no Nubank Park. Eu comentei com algumas outras pessoas, né, o quanto que a energia do Bernoulli, ela é muito boa. De toda a equipe envolvida na execução do evento, quanto dos parceiros que aqui estão nessas trocas, né, esse convívio. E assim, eu sei que tem muito do seu DNA nisso. Ô, Jones, assim, parabéns. Sabe por que tem isso? Porque se o olho brilha, muda tudo. Seja bem-vindo. Agora eu gostei. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, galera. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente pensa esse evento exatamente para ver troca, para ver desenvolvimento, para a gente poder fazer conexões, porque um dos DNAs do Bernoulli, né, um dos valores do DNA do Bernoulli é acolhermos pessoas. Isso para nós é super importante. E esse clima que você falou tem a ver com o perfil das pessoas do Bernoulli. Quando a gente contrata alguém para trabalhar conosco, quando alguém vem somar nesse projeto, essa pessoa tem que ter essa característica de ser uma pessoa que acolha as pessoas e que entenda que esse valor para nós não é só uma coisa que vai ficar no papel ou na parede e que tem que ser feito diariamente. Então, esses parceiros do Bernoulli, eles dizem que isso é um diferencial dessa relação que a gente tem, tanto quando vão conhecer as escolas, como também vão conhecer todo o sistema de ensino. Maravilhoso. Ragazzi, falando um pouco desse maravilhoso evento, eu já venho nele há alguns anos e a edição 2026 está primorosa, inovadora. Vocês vieram com uma temática muito emblemática, né? As inteligências que impulsionam a educação. Individual, coletiva e artificial. A gente está vendo grandes nomes passando pelo palco e também grandes gestores parceiros do Bernoulli falando sobre experiência. Agora a gente vai ter a premiação também que busca valorizar essas múltiplas inteligências. Eu queria te ouvir falar um pouco desse tema, dessa inteligência que de fato impulsiona a educação, a vida, a nossa sociedade. Bom, eu vou dizer para vocês que quando a gente vai falar sobre inteligência, a gente vai poder abrir um leque muito grande de possibilidades, né? Num passado, as pessoas eram ditas inteligentes quando elas tinham um domínio de habilidades que eram meramente cognitivas. E desde a teoria das inteligências múltiplas, a gente consegue entender que não é só isso que torna uma pessoa super inteligente. E essa capacidade de desenvolver habilidades gerando competência é realmente o elemento diferenciador das tais inteligências. E quando a gente está falando de um processo educativo, o processo educativo nunca se faz sozinho. Ele precisa de uma comunidade para poder fazer esse processo ter sentido. Porque o grande lance de educar é quando realmente faz sentido para o aluno. No Bernoulli, o valor aluno ao centro ele é muito importante porque
todo mundo tem que pensar o que é melhor para o aluno, o que vai fazer ele aprender mais e melhor e vai fazer com que ele tenha um engajamento, que ele brilhe o olho e que faça toda a diferença. Então, essas inteligências coletivas, elas são importantes. E quando a gente está falando de inteligências coletivas, a diversidade é algo super significativo. Porque eu posso ter uma habilidade, Gui ter outra, e somando faz com que o nosso projeto seja mais rico, mais que a gente tenha mais possibilidades. O símbolo do Bernoulli é um infinito. A gente diz que existem infinitas possibilidades de poder desenvolver um aluno para que esse aluno possa sonhar e realizar os seus sonhos. Então, quando a gente está falando do processo educativo, a gente está falando da inteligência individual, eu tenho as minhas habilidades, as minhas competências, mobilizo ela em prol dos alunos, mas todos os outros educadores também têm as suas habilidades, também têm as suas competências, e elas somadas são muito maiores do que simplesmente a soma algébrica. Eu costumo dizer que quando uma pessoa encontra outra e elas trocam uma ideia, cada um entrou com uma ideia, mas cada um sai com 2 ideias. E às vezes 3, porque a soma dessas ideias fazem a diferença. E quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de uma ferramenta super poderosa. A gente está falando de uma revolução que não é apenas um modismo. É uma revolução que vai trazer uma nova forma de agir e interagir com o mundo. E se nós não estivermos à frente desse processo, nós vamos ser engolidos por isso. A função da escola, dentre várias, uma delas é preparar o aluno para os desafios do presente e do futuro. E se nós abrirmos mão de trabalhar com a inteligência artificial, nós vamos estar parados no tempo. A inteligência artificial potencializa tudo aquilo que o aluno precisa. Ela pode não só personalizar, como ela pode individualizar todo o processo educativo. Ela pode fazer com que a automatização seja capaz de capturar uma série de informações que o humano não é capaz de fazê-lo. E se a gente souber usar isso adequadamente, o aluno vai ter muita chance de ficar envolvido no processo educativo e ele vai ter a chance de se descobrir e ser descoberto. Isso é muito importante para os professores, mas a inteligência artificial maximiza essa chance. Um educador com 30, 35, 40 alunos numa sala de aula, por mais cuidadoso que ele seja, ele não consegue capturar determinadas coisas que a inteligência artificial será capaz de fazer. Então, a gente trabalhar com essa inteligência individual, coletiva e artificial é nos preparar para poder servir melhor o aluno dentro desse processo educativo. Muito bem. Só um parênteses para a sua pergunta, eu achei incrível esse negócio da troca, porque tem uma história, né, que tipo assim, se a gente se encontra, eu levo um pão, você leva um pão, e a gente só troca os pães, você não sai só com um pão, porque assim, o tempero, o carinho, a receita dele é diferente da minha receita, do meu preparo. Então não é só um pão, essa troca é interessante, bacana demais isso. Fica à vontade, meu querido. Meu querido Ragazzi, com toda essa tecnologia que está chegando, e a gente vê algumas propostas pelo mundo, como por exemplo a Alpha School, trazendo ali 2 horas de conteúdo, tendo seu professor, seu tutor sendo a própria máquina, e as demais horas do dia trabalhando as características sociais, o relacionamento e o empreendedorismo. Mas com toda essa evolução, eu vejo algumas pessoas se perguntando até que ponto será necessário um modelo da escola, da educação do jeito que é. O que a escola vai ter que se atentar para que nos próximos 10 anos ela continue sendo relevante? A gente vê muita família já buscando ainda homeschooling, com todas essas metodologias, mas por que esse aluno tem que ficar dentro da escola? Aí vai depender da definição do que é educar. Porque quando a gente fala assim, a gente tem 2 horas de inteligência artificial dando aula para o aluno. Então ela está substituindo aquilo que a gente chama de dador de aula. Uhum. Ou seja, é aquele professor que é meramente um instrutor. O instrutor, ele pode ser substituído a qualquer momento pela inteligência artificial.
Por quê? Porque ele simplesmente está ali para poder apresentar uma informação e fazer com que o aluno tenha facilidade de processar aquela informação para que aquilo faça sentido. Mas isso não é educar na minha visão. Isso é apenas uma faceta do processo de educar. Quando a gente está falando de educar, a gente está instruindo sim as pessoas, a gente está dando informações a elas, ensinando elas a processarem essas informações para que seja gerado conhecimento. Isso é um fato. Mas isso é apenas um pedaço. Quando a gente está falando de educar, necessariamente, na minha visão como educador, precisa da interação humana. A interação humana é o que vai fazer o aluno sair, se deslocar da onde ele está para ele poder evoluir. Se a gente pegar vários teóricos da educação, a gente tem várias possibilidades. Quando o Vygotsky diz que existe uma zona de desenvolvimento proximal e o humano é o que faz com que essa zona acabe sendo transposta, isso não é à toa. Então, quando a gente no Bernoulli fala sobre educação, a gente não fala que nós somos uma entidade, né, uma escola, uma instituição de educação. Aí tem gente que fala assim, como assim? Nós somos uma instituição de educação inspiradora. O ser humano, por natureza, ele tem um conjunto de neurônios chamado de neurônios espelho, que eles espelham os comportamentos, as visões. E o ser humano precisa de algo para se constituir até psicanaliticamente, que chama-se identificação. Eu tenho uma professora que eu achei ela o máximo, eu fiz psicanálise da criança e do adolescente, e ela dizia que, ela brincava com as palavras, que é identifico, idêntico, fico. Se idêntico fico, eu preciso do outro para que ele, de alguma forma, possa me mostrar determinadas situações que vão mexer com a minha subjetividade para que eu possa incorporar determinados comportamentos, para que eu possa incorporar determinadas visões de mundo. Então, se vocês perguntarem assim para mim, Ragazzi, você falou de modismo de inteligência artificial. Eu acho que aonde a IA vai ser um instrutor, ela pode perdurar com um tempo muito curto. Se as pessoas começarem a colocar muito, vai ser modismo. Aí daqui a pouco vai acontecer como está acontecendo agora, da gente trocar aquilo que são os aparatos digitais pelos analógicos na educação novamente, tirando os tablets, tirando as telas de uma forma geral, para colocar o livro físico novamente. Porque o humano, para ser humano, precisa do contato humano. Não que o homeschooling seja algo que é impraticável, mas na minha visão enquanto educador, ele só pode acontecer em condições especiais. Porque a interação humana, ela é aquilo que vai fazer com que nós continuemos sendo uma espécie habitando a Terra. Eu digo que o ato de educar também é fazer com que a gente não tenha extinção da espécie humana na Terra. Mas isso precisa de interação humana. Ô Johnny, se me permitir só um complemento. O que o professor desse novo momento deve de fato se atentar? Olha, os desafios são grandes. A primeira coisa é o seguinte, ele precisa entender sobre a inteligência artificial, como é que ela funciona, ele precisa experimentar, porque sem experimentação ele vai ter uma dificuldade muito grande de poder entender. E ele precisa entender uma coisa, que ela não é apenas uma ferramenta. Ela é uma nova super habilidade, ela é um novo superpoder. Como tudo na vida, gente, dependendo da dosagem, você pode fazer bem ou não. A água, por exemplo, pode matar uma pessoa. A pessoa toma muita água, ela vai morrer. Então, a diferença entre um veneno e um remédio é a dosagem. Então, mas o professor precisa, para poder entender isso, ele precisa experimentar. Eu vejo hoje muitos professores perguntando, você tem usado inteligência artificial? Tenho. Para quê? Para preparar a aula, para montar uma sequência didática, para montar uma trilha. Isso é muito pouco. Como que ele pode usar a inteligência artificial para poder entender determinadas situações? Então, vou pegar um exemplo super simples. Eu estou num projeto agora, que é um projeto onde a gente vai captar a imagem das pessoas numa interação em sala de aula para poder entender se ela está engajada ou não está engajada.
E aquele engajamento pode ser em função do que o professor, de alguma forma, atuou com aquela criança, com aquele adolescente. Aí existem elementos super importantes. Ele tem que entender também que a IA ela tem um jeito ético de poder ser utilizada. Então, nesse projeto que eu estou fazendo, eu tenho que entender até onde é privacidade, até onde não é exposição, que tipo de elementos a gente precisa, de alguma forma, entender em termos de proteção da imagem, da identidade, das características das crianças e dos adolescentes. Por isso que hoje no Brasil nós já temos aí o Conselho Nacional de Educação com uma normativa falando sobre como nós podemos utilizar a IA, quais são as funcionalidades que são corretas e não corretas, e o professor ficar apenas produzindo aula, gerando exercícios, ou até tem alguns que estão treinando a IA para poder corrigir determinadas avaliações, isso é muito pouco. A gente pode utilizar isso de uma maneira muito mais profunda, transformando realmente a realidade da sala de aula. O legal de esse dia inteiro aqui, com todo mundo que sentou, a gente tá falando de IA. Aí, e são visões das mais diversas, a gente entendendo os desafios de uma escola e como ela consegue ajudar na integração ali do professor personalizando para o aluno, do aluno com a sua família, enfim, as possibilidades são absurdas. A gente entende que IA é meio, IA não é fim, assim como eu até cito em palestras, que o fogo é meio, né? Que pode te dar o alimento, pode cozinhar para você ou pode pôr fogo na sua casa. Se a gente não souber modular, a gente, né, o mesmo alimento pode virar uma tragédia. Nesse cenário que eu te conheço já há alguns anos, eu acompanho seu trabalho, igual eu falo, sou seu fã declarado, eu vejo que você é um entusiasta desde o início mesmo, assim, que a IA começou ali a participar do nosso dia a dia. Você sempre foi um cara muito atuante no tema e cada vez mais estudioso. É claro que essa resposta é uma resposta que você não vai ter ela redondinha, é a resposta de $1 milhão. Mas como é que você vê o futuro, né? Assim, eu estou falando, pensando ali nos próximos 5 anos, a evolução disso dentro de sala de aula, porque eu vi aqui, porque o Bernolito trouxe muita coisa nova com IA embarcada, que são esses programas, né, que estão até espalhados aqui por todo o cenário aqui do Reload. O que você vê? Porque eu imagino que até a criação desses programas seja com essa visão de futuro que se espera para os próximos anos. Então, assim, o que a gente está esperando, de fato, para os próximos 5 anos com IA dentro de sala de aula para os nossos alunos, integrando ali família, aluno, aprendizado? Olha, hoje a gente já usa IA e ela perpassa a nossa vida de forma significativa. Quando a gente simplesmente vai abrir o nosso Instagram ou todas as nossas redes sociais, já existe lá uma série de recomendações sobre aquilo que de alguma forma faz, entre aspas, sentido para você poder consumir. Agora imagina que esse tipo de situação seja uma situação real na vida escolar do aluno. Imagina a seguinte situação, ele faz um simulado Enem, isso já é uma realidade hoje, eu não estou falando de 2, 3, 4, 5 anos à frente. Ele faz um simulado hoje e ele recebe o resultado desse simulado, a correção TRI, e aí é dito para ele o seguinte, olha, se você tivesse acertado a questão de biologia 72, ou a questão de química 47, ou a questão, você teria elevado a sua média TRI em 120 pontos. Você imagina o que significa isso, principalmente com um aluno que está se preparando para poder fazer o Enem, com uma teoria que é muito pouco, ela é muito abstrata para o aluno, não é tão palpável assim, para ele entender o processo de coerência desse aluno. Quando o aluno vai estudar para uma determinada prova, ele pode simplesmente sentar na frente da máquina, isso já é possível hoje, e ele vai discursar, ele vai demonstrar para a máquina, através da fala ou através da escrita, as habilidades dele, e ela vai poder dizer o seguinte, olha, esse conceito que você trouxe, ele está parcialmente correto. A gente vai poder fazer com que o aluno, de alguma forma, a gente descubra quais são as lacunas de aprendizagem daquele aluno a partir simplesmente das respostas que ele vai trazer para a gente.
E aquilo que no passado a gente acreditava que era muito complexo, e era mesmo, porque a gente pode fazer uma plataforma de ensino adaptativo, a gente tinha que taguear muito as questões, e por mais objetivo que nós fôssemos, existia sempre uma subjetividade de quem estava classificando aquelas questões, tagueando aquelas questões. E hoje você pode fazer isso de uma forma muito simples. E além de muito simples, uma forma muito rápida. E a gente descobre quais são as lacunas e a gente vai fazer com que o aluno receba aquilo que ele precisa, independentemente de quem é o aluno. É um aluno neurotípico, neuroatípico, um aluno que tem um interesse por química, um aluno que tem interesse por Olimpíadas de Geografia, um aluno que tem interesse por esporte. A educação, gente, é uma das áreas que menos usa tecnologia. Se a gente para poder imaginar, os atletas há muitos anos são filmados para poder ver a mecânica do movimento para ele poder melhorar aquele tipo de movimento. E na educação nós estamos sempre um passo atrás, mas nós não podemos fazer isso, porque esse passo atrás agora pode ser muito caro para uma geração que por acaso pode estar simplesmente sendo uma geração não desenvolvida, porque nós não estamos usando todas as ferramentas que são necessárias para poder dar a potencialidade a eles. Muito bem. Fantástico. Sensacional, senhoras e senhores. Então você ouviu uma das mentes por trás de tudo aquilo que o Bernoulli produz. Se você ainda não é parceiro, tem dúvidas, ligue para o Bernoulli, busque entender um pouco mais, porque são muitas soluções para que você, dentro da sua prática pedagógica, da sua intencionalidade, potencialize esse processo de aprendizagem. O Bernoulli tem um portfólio completo que fará a diferença no dia a dia da sua gestão. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Continue conosco, tem muito conteúdo ainda por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!